Olá, mestre dos dados, tudo bom com você? Muito bom, muito bom. Eu sou o Emerson Antônio, arquiteto de dados da Firmanet, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Data Quality, como aplicar a Data Quality dentro do Databricks, utilizando aí o Delta Live Tables. É muito bom, isso aí é uma ferramenta muito boa, mas eu vou estar utilizando um outro framework. O Delta Live Tables também tem a sua particularidade de Data Quality, mas eu preferi utilizar um outro framework para ter mais praticidade, para ter mais abertura, né? A gente consegue trabalhar melhor, com mais detalhes com essa ferramenta que também é da Databricks. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, isso. É o DQX da Databricks Lab. Essa aqui é um framework da Databricks e ele trabalha com muitas facilidades para poder chegar a um bom senso, a um bom nível de data quality. Nós temos aqui a documentação, onde você pode acompanhar como instalar ele, como utilizá-lo, guia de uso, demonstrativos e referências. Você tem bastante conteúdo bom aqui. A documentação salva, principalmente o mestre dos dados precisa trabalhar muito com a documentação, mas nós vamos aqui trabalhar um pouquinho mais na prática. Porque ele é simples para se trabalhar inicialmente. É claro que você pode afundar cada vez mais, se detalhar cada vez mais nos seus níveis de qualidade de dados. E nós vamos trabalhar aqui o que? Primeira coisa que vamos fazer, eu já tenho o script aqui pronto, só vou passar passo a passo, é fazer o que? A instalação do nosso framework. E logo depois que você instala, normalmente eu faço um restart do Python lá na seção do Spark. Faço um restart e aí ele já começa a fazer a brincadeira. Qual que é a nossa missão aqui? A nossa missão, cadê? É fazer um script de relatório de data quality. Um script para relatório, né? Você pode fazer uma rotina aí prontinha de ponta a ponta. Então vamos lá. Primeira coisa que vamos fazer para poder brincar com isso daí, depois de você dar uma lida na documentação e assim por diante, fazer o que? É fazer qual vai ser a sua validação, né? E ele trabalha muito com YAML. Então, o que eu trabalho aqui? Eu coloco aqui o YAML e já vou colocando aqui os meus checks. Então, fechando aqui, perfeito, já deixo aqui bonitinho. E aí a primeira coisa que eu valido nos meus checks é quais são os campos nulos, né? Qual o critério, né, que eu vou estar utilizando. Então eu vou colocar aqui alguns campos bem rapidinho, porque tudo isso está na documentação e você pode ver com facilidade lá. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando qual é o critério que está sendo utilizado. Eu vou colocar um critério erro. Então, se caso acontecer essa anomalia, eu quero que ele me coloque como erro, não como owner e nem como information. Eu quero que ele me coloque como erro mesmo. Qual é o critério que eu vou estar utilizando, né? A funcionalidade que vai estar validando esta informação. Eu quero que ele valida se o campo não está nulo ou se não está empty. Então ele pode, ele tem que não estar nulo, ele tem que não estar empty. Então, se ele tiver nulo ou empty, que ele me coloque essa informação como se fosse erro. E quais são os campos que eu quero? Eu quero essa lista de campo aqui. Então, eu posso estar colocando uma lista de informação para poder estar trabalhando aí no meu processo. Bom, fiz o meu YAML, perfeito, coloquei aí as informações, mas eu queria visualizar isso, né? Como que eu faço para visualizar? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui algumas informações, algumas variáveis para mim poder trabalhar. Eu quero trabalhar com uma tabela escola, ela está no meu catálogo produção, está no meu esquema silver, e aí eu quero a tabela. Então eu vou carregar essas informações para poder somente capturar alguns dados. Alguns dados. Quais seriam os dados? Qual é a sequência que está sendo utilizada, que eu quero a informação no primeiro campo, da coluna 0, qual é a sequência que eu vou estar utilizando isso e quantidade de registros que eu vou estar utilizando isso futuramente, ali na frente. E aí em diante, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o quê? Alguns pacotes, que seria o meu Workspace Client,
que seria o meu DK Engineer, para poder fazer a engenharia dos processos de qualidade de dados, e vou trabalhar com Delta Live Table. Como disse inicialmente, vou trabalhar com DLT para poder trazer essa informação mais prática para a gente, né? Ficar mais fácil a gente poder visualizar as informações ali e utilizar o poder do DLT do Databricks. Primeira coisa que eu vou fazer logo em seguida é criar a tabela que ele vai estar trazendo as informações. Qual é a tabela que ele vai estar capturando os dados? Então eu criei aqui, ela vai ser uma tabela temporária, então eu não preciso persistir ela no meu Blob Storage. Ela vai se chamar DQ Data Quality Scholar Check. Então eu vou checar os dados dentro dessa tabela, vai ler essa tabela de algum lugar e vai fazer o check. Opa, falta aqui um. Isso. Então eu vou pegar o meu data frame e vou checar, que seria os dados que eu já coloquei aqui no meu YAML. Então, ó, vou fazer esses checks aqui, vou checar aqui. Perfeito? Primeira tabelinha, beleza, mas o que eu vou extrair dessa tabela? Eu vou estar lendo e vou estar checando. Vou estar extraindo o quê? Vou estar extraindo quais são os dados que deu ok. Então, os dados que deu ok, eu coloco aqui nessa outra tabela. Ela não é uma tabela temporária, então eu quero que ela persiste. Essa tabela ela vai ser uma view materializada. Então essa view materializada eu quero que ela persiste com esse nome. Isso. Então eu vou estar lendo da minha tabela que eu estou checando os campos, validando os campos se estão nulos ou não. E esse resultado eu quero que ele me traga somente o que está válido. Se eu tenho a permissão de trazer o que está válido, eu também tenho a permissão de trazer o que não está válido. Certo? Faz sentido, né? Então aqui eu vou estar utilizando algumas outras informações para trabalhar. Então eu vou estar utilizando aqui algumas funções do SQL e vou fazer o que? Uma view. Por quê? Porque esta view eu vou estar trabalhando com os resultados um pouquinho melhor. Não, peraí. Aqui, ó. Invalid. Isso. Aqui eu tô pulando linha, ó. Tô pulando. Aqui é esse aqui, ó. Os dados não válidos. Então, se eu tenho os dados válidos, eu também tenho os dados não válidos. E é pego da mesma tabela. Aí sim, agora eu vou fazer o quê? Pegar esta informação dos dados não válidos e vou explodir ela ou vou explorar ela. Vou explorar de que forma? Eu vou fazer uma análise nas quarentenas, nos dados errados. Nos dados que deu problema, eu vou fazer uma análise. Essa análise eu vou criar uma view, vou pegar os dados que estão em quarentena. Lá tem uma coluna chamada erro. Por quê? Porque aqui no meu check, eu coloquei o que não for nulo, ou que for nulo, as colunas que tiverem informação nula ou vazia, ele identifica como erro. Então, se ele encontrou erro, ele colocou na tabela de quarentena, que são os dados inválidos. Ele colocou na tabela de quarentena os dados inválidos, eu vou pegar essa tabela de quarentena porque lá vai ter uma coluna chamada erros. Converter para resultados e vou explodir ela. Eu vou tira, porque ele é um JSON, né? Ele está formatado como JSON, então eu vou pegar os campos que está em JSON e vou colocar como colunas e deixar ele como se fosse uma tabela de fácil leitura para a gente, de fácil compreensão, leitura e compreensão. Aí, esse resultado que eu vou estar aqui no meu data frame, eu já vou estar acrescentando mais algumas colunas. Então, fazendo uma filter engineer. Essas filter engineer eu vou estar colocando o nome da tabela, qual é a tabela que eu vou estar utilizando, porque eu posso usar esses scripts para mais de uma tabela. E também vou estar colocando qual que é a sequência, qual que é o dia que foi capturado esse dado. Então essas informações para mim é importante, se caso quiser fazer uma evolução de qualidade de dados. Então guardei essas duas informações e devolvo aqui os dados. Então vou devolver aqui a sequência, falta aqui, ó. Opa. Aqui, rapaz. Aqui, ó. Opa. E vou fazer o group by aqui também.
Beleza. E eu quero que ele me capture essas informações e me contabilize quantos erros ele encontra de cada um. Então essa análise da quarentena, ele vai capturar todas as colunas e vai me contabilizar quantos erros ele me encontrou de cada um. Só que, tendo essa informação, eu preciso mostrar isso em algum lugar. Show! Aí eu vou fazer um sumário dessa minha análise. Teoricamente tá ok. Vamos lá, assim, a estrutura. Montei a estrutura, o esqueleto. Certo? Montei o esqueleto. Aí eu fiz uma contagem aqui. Se eu tenho a coluna count, como lá em cima eu capturei as informações totais, quantos registros tem minha tabela, então eu já fiz aqui um percentual de qual é o percentual de erro para cada erro que eu encontro, qual é o percentual de erro que está qualificado ou quantificado, né, que está quantificado para a minha tabela, para mim ter esse cálculo percentual. Fica mais prático, ou pelo menos fica uma percepção melhor para mim tentar entender o quanto esse erro está prejudicando a minha tabela total. Bom, vamos lá. Partiu daí, fiz a estrutura, agora vamos criar o DLT, né? Vamos criar o DLT, vou aqui no meu pipeline, novo, DLT. Opa, não é isso aqui não, volta. Quero novo DLT, não quero sampling aqui em cima. Beleza, vou colocar o nome aqui, ó. Data Quality Escola. Vou usar o Serverless, mais barato. Show de bola. Ele vai ser uma trigger, vai startar a hora que eu quiser. Isso aqui não muda nada. Vou selecionar qual que é o pipeline que eu vou estar trabalhando. Ele é um pipeline particular, tá aqui em Data Quality, esse cara aqui. Beleza, o restante aqui vai colocar num... Eu estou usando o Unity Catalog para poder fazer rastreabilidade de dados e assim por diante. Estou aqui em projetos, no esquema Data Quality, cadê? Aqui a Data Quality. Beleza, então ele vai estar criando as tabelas lá dentro do meu catálogo projetos e dentro do meu esquema Data Quality. Show de bola, eu acho que é só isso. Vamos ver se funciona? Aí eu já dou um start aqui. Isso é rapidinho, por quê? Porque para você entender que o modelo para você fazer o esqueleto, para você fazer, ele não precisa ser um esqueleto árduo, não precisa ser uma coisa assim grandiosa. Ele realmente é rápido, você consiga fazer o esqueleto rápido e se focar no negócio. Qual que é o foco do negócio? É você entender quais são as validações que você tem que colocar na sua massa de dados. Por quê? Essas validações, ela tem que ser refletida ao que o negócio espera. A qualidade de dados, ela tem que refletir o que o negócio espera como dados com qualidade. Então você faz o esqueleto rapidamente. Claro que campos nulos em brancos não pode ser aceitado, a não ser que o negócio compreenda isso. Isso você tem que ter uma aproximação muito perto, muito clara com o negócio, entender que aqueles campos que foram criados pelas aplicações ou pela ingestão de dados estão sendo preenchidos ou não. Caso não esteja sendo preenchido, avisar a área de aplicação e o nosso processo deu erro. Como sempre aqui, ó, em projetos, The Engineer Application. Eu acho que eu não declarei esse cara. Vamos ver? Volta aqui. Volta. Volta. Vamos lá na Workspace, Data Quality, escolas, tal. Beleza. Ele reclamou em qual linha? É claro, ó. Onde eu declarei ele aqui? Pelo amor de meus filhinhos pequenos. Esse cidadão aqui, ó. Cadê ele? Né? Cadê? Né, meu? Tenho que fazer
abertura dele aqui, ó. Isso, agora vai. Será que vai? Então, como eu estava dizendo, você tem que ter uma aproximação bem clara e transparente com a área de negócio para tentar entender quais são os campos pertinentes que estão nas suas tabelas, quais são os preenchimentos adequados em cada campo e o que esperar dos resultados de tudo isso. É essa que é a missão do Data Quality, é trazer bem próximo as informações do negócio com a aplicação. Ele entra aqui como middleware entre essas duas pontas, trazendo a qualidade de dados para poder fazer análise concisa, análise com qualidade. Então ele vai estar apontando, né, declarando, determinando quais são os campos que estão sendo preenchidos, que podem ser preenchidos ou não, e assim por diante. Para quê? Para que você possa, em tempo real ou em batch sizes, né, em pequenos blocos de tempos, né, de validação, analisar esses dados e trazer essa informação para dentro do negócio e avisar a área de aplicação. Muitas vezes eles fazem a aplicação, fazem suas validações, e aí as suas validações que estão ali pertinentes acabam passando, né, algumas informações em branco, e aí os dados vai vir de maneira errada, né, de maneira falha. Entende? Quebrada. E aí essas informações que você tem que capturar aqui na qualidade de dados. Inicialmente ele rodou todo o processo, vamos ver aqui como ficou, como que a gente pode ver. Teoricamente ele tinha que me criar essa tabela aqui, ó. Então vamos lá aqui em Select asterisco from projetos, né? Nós colocamos em projetos. Data Quality. E aí colocamos o nome da tabela. Opa, não é isso aqui não. Nós colocamos a tabela. Vamos pegar lá embaixo. Essa aqui, ó. Criou uma tabela aqui. Vamos ver se funciona. Está carregando, encontrou a tabela, perfeito, e aí ele carregou as tabelas. Olha só, os campos que nós colocamos para validar, quase todos eles estão com registros nulos, né? E colocamos aqui o nosso percentual, funcionou belezinha. Vamos colocar aqui, ó, temos um campo aqui que está 100% da tabela vazia. Será que esse campo realmente deveria estar assim? A área de negócio precisa ficar sabendo sobre isso. Mas temos outros campos preocupantes também, ó. 88% de dados registro de dados vazios estão nulos ou em brancos. 74%, 50%, ó, mais da metade da tabela está vazio. Então essas informações que você deve passar, mas por que eu fiz essa estrutura tão rápido para poder mostrar para vocês isso daí? Porque a intenção não é você se focar na estrutura. O framework ele tem que ser prático para você poder fazer a estrutura o mais rápido possível. Porque a intenção da qualidade de dados é você focar nos dados que o negócio está esperando por validação, o que ele está esperando dos dados como recebimento, né, como qualidade que eles esperam. Então aí você entra o quê? Com mais informação no seu YAML. Aí a coisa começa a brincar. Por exemplo, uma coisa interessante é qual é a formatação que você tem dos seus campos. Vamos pegar aí um exemplo aí. Vou pegar o e-mail. Pegar o e-mail. E esse campo, se está sendo preenchido ou não, eu não sei. Vamos ver aqui se está sendo preenchido. Não, não está. Vamos colocar aqui para ser validados nulo ou não. E se não tiver nulo, ele está preenchido corretamente? Ele está com uma formatação adequada? Não sei. Vamos ver. Volta para rodar de novo. E aí eu já coloquei mais um critério de negócio. Estou validando o quê? A formatação do e-mail. Poderia também validar a formatação do CPF e CNPJ. Aqui, eu tenho aqui. Vamos lá colocar para a próxima. Tá aqui. Opa.
voltar. Aqui. Coloquei aqui, ó, o que eu estou usando para validar a formatação. Nós temos aqui uma function chamado reject. Esse reject, a gente coloca a instrução aqui para poder validar. Em columns, eu coloco quais são as colunas que eu quero que ele valide. Então eu estou colocando aqui o CPF e o CNPJ, e eu quero que ele valide nessa formatação. Estou colocando aqui o e-mail e quero que ele valide nessa formatação. E me verifique se a formatação conteúdo dos campos está adequada ao meu reject. Com está adequado, ele passa. Não estando adequado, ele coloca como erro. Vamos ver, ó, tá rodando aqui. Eu acho que já rodou. Vamos ver o resultado. Aqui, ó. Já me encontrou 37 registros de e-mail com erros de formatação. E como nós colocamos o nulo também, ele também, ó, tem 59% de colunas ou de registros nulos. Olha só como começa a ficar interessante. Vamos colocar aqui o CNPJ também. Ó, CNPJ e o CPF, né? Os dois. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui para validar se está nulo ou não. Perfeito. E aí a mesma coisa vai acontecer agora com o CNPJ. Mas vamos lá. Você entendeu que dá para você validar? Existe aqui várias funções. A documentação é tudo. Tem bastante funções ali porque você pode estar utilizando funções prontas. Ele também usa a instrução SQL. Você pode estar usando instruções SQL para poder fazer validações. Perfeito. E aí você roda aqui, ele faz a sua validação e guarda as informações se está pertinentes ou não às suas regras de negócio. Colocamos ali para poder validar o CPF e o CNPJ. Vai ser a mesma coisa que ele utilizou aqui também o e-mail. Ele vai, na próxima rodada, ele vai pegar. Só que eu gostaria de afundar mais, ir mais a fundo, né? Eu queria colocar uma validação. Se eu tenho CPF e CNPJ, vamos pegar aqui o CPF, por exemplo, eu posso fazer um cálculo verificador se o conteúdo do CPF, o conteúdo que está sendo digitado lá no CPF, se o dígito verificador daquele CPF está correto, para mim validar se o CPF está correto ou não. É claro que essa informação, ela poderia estar lá no front-end, entende? Para quando o cara digitar o CPF, eu já validar se está correto ou não. Poderia colocar esse cálculo verificador. Mas vamos supor que passou, vamos supor que teve algum problema. Eu também não posso colocar aqui no nosso da qualidade de dados para poder indicar que CPFs tais estão sendo digitados de maneira errônea? Posso colocar assim. E posso validar outras coisas, mas isso é só um exemplo, né? Como que eu faço para validar o conteúdo do CPF? Bom, vamos lá. Não é uma função que já tenha, então eu posso estar criando essa função. E para me criar essa função, o que eu vou fazer? Eu vou criar um cálculo aqui chamado isValid CPF. Show de bola. Eu quero que ele tem que ser uma coluna, ele tem que receber uma coluna e ele vai devolver uma coluna, porque para poder rodar todo o conteúdo de uma vez. Só que internamente, aqui ó, eu tenho uma condicional. Opa, tem uma condicional. Vamos. Uma condicional. Eu pego o nome da coluna que eu estou trabalhando, né? Que no caso aqui eu vou estar trabalhando com CPF. E eu faço uma validação. Mas cadê essa validação? É uma outra função. É uma função chamada pandas. Cadê? Aqui. É uma outra função. Então eu vou estar utilizando o pandas UDF para poder fazer, que daí esse pandas UDF ele vai trabalhar clusterizado, ele entra com os clusters do Databricks e aí espalha para todos os clusters, então ele vai me dar melhor performance. É claro, eu estou passando bem superficial, mas podemos fazer um vídeo detalhando como criar essas funções. Aqui, nessa função aqui que eu vou estar validando os dois últimos caracteres, que são os dígitos verificador.
Para mim fazer essa função de acordo, eu criei uma outra função interna para ele poder retirar todos os caracteres do conteúdo do campo CPF e me deixar só os números, só o que é numérico. Aí eu fiz essa função, o que eu faço aqui? Ó? Eu pego a coluna, a partir do caractere 0, dou um apply na minha função que eu acabo de criar aqui dentro, função dentro de função, ó, que espetáculo, hein? Coisa linda. E aí eu coloco aqui na minha variável CPF. Cálculo dígito verificador, você encontra na internet aos montes, então eu utilizei o cálculo aqui de dígito verificador, e logo no final eu valido se os dois últimos caracteres da coluna que eu estou trazendo, o conteúdo da coluna que eu estou trazendo, é igual à minha condicional. Entendeu? Se for igual a condicional, que seria o conteúdo calculado, ele me devolve verdadeiro ou falso. Essa função está sendo chamada aqui, e aí ele entra no make condicional. Então ele vai calcular, ou vai... Calcular ou não, ele vai executar as funções e vai devolver o conteúdo para dentro da minha função. Para que eu possa fazer tudo isso funcionar, essas duas funções, eu tenho que utilizar o quê? O critério aqui no YAML. Onde eu vou estar utilizando o critério, falando que é erro, ele vai checar com a função isValidCPF, que é a função que eu acabei de criar aqui. Vai pegar qual campo? Vai pegar o campo NRCPF, que seria o número de CPF, e vai me fazer a validação. Para que tudo isso funcione, tem uma jogadinha. Não é assim tão fácil, não. Aonde nós temos que fazer essa jogadinha? Aqui, ó. Aqui. Tem uma jogadinha. Por quê? Porque tudo isso faz parte de um processo. Eu tenho que pegar aqui, colocar aqui esta informação, que ele vai pegar todas as funções, todas, inclusive a que está na memória, que é o que eu acabei de criar agora. Ele vai pegar a função que eu acabei de criar agora, ele vai pegar todas as funções. E aqui embaixo, quando ele for checar a função, ele tem que pegar o global. Então eu tenho que colocar esta informação para ele poder pegar o global. Então ele vai pegar todas as funções aqui. Todas as funções que está na memória, todas elas. E aqui ele vai utilizar todas as funções globais. Com isso, eu encapsulo a função que eu acabei de criar dentro da própria rotina para ele poder validar também. Vamos ver se funciona? Só botar para rodar. Esperar um instantinho. Olha como ficou interessante a coisa. Eu fiz a estrutura. Depois da estrutura pronta, eu entendi quais são as validações pertinentes ao negócio. Coloquei a validação de formatação. Não contente, eu coloquei uma validação de dígito verificador, que poderia estar colocando em várias outras perspectivas, como por exemplo, poderia estar colocando uma função de integridade relacional, validar primary key com foreign key, entende? Poderia estar fazendo isso, vendo se os dados que está vindo realmente tem uma tabela com a referência dela. Poderia estar fazendo isso também. Poderia estar fazendo algumas outras validações internas. Por quê? A partir do momento que eu tenho a possibilidade de criar funções e validar o conteúdo da coluna, aí, a sua criatividade vai longe. Utilizando aí o DLT, Delta Live Table, para poder fazer o processo rodar mais rápido, você consegue chegar assim à estratosfera. Então aqui é só ligar o foguete e não adianta a partir de então falar para mim que não dá para fazer uma qualidade de dados adequada para os seus dados. A não ser que você esteja com preguicinha. Mestre dos dados com preguiça, aí não dá, né? Não dá. Tá rodando ali, vamos ver, agora ele vai demorar um pouquinho mais, porque vai estar criando todas as estruturas, deixando tudo pronto. Ó, já começou ali, vamos ver o resultado final. Eu acredito que vai dar bom, vai dar bom sim. Pegando os dados. E um detalhe, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos trabalhando ali com 75, 79 mil registros, bastante registros, confirmando aqui. 73 mil registros.
73 mil registros e ele trabalha numa velocidade interessante. Ela já está pegando os dados com quarentena, daqui a pouco ele pega os dados válidos. E os dados com quarentena, deixa eu pegar aqui o nome da tabela, né? Aqui, ó. Como que ele fica? Vamos ver se ele já carregou alguma coisa. Olha lá, ele pega a sua tabela na sua íntegra e lá no final ele coloca uma coluna de erros e aponta quais são as inconsistências que ele encontrou naquele registro. Então, por exemplo, aqui ó, ele encontrou a coluna nula ou empty. Perfeito? Nesse registro. Mas ele tem outras inconsistências, que nem, por exemplo... Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui com duas inconsistências. Vai ser difícil porque tem bastante registros, mas ele coloca em sua lista aqui as inconsistências, todas as inconsistências que ele encontra na linha. E aí fica prático você... Aqui, ó lá, ó. Ele mostrou aqui, ó, uma inconsistência no empty, na coluna... Nesta coluna e no empty nesta outra coluna aqui, ó. Então, no mesmo registro, ele coloca para você quais são as inconsistências coluna por coluna para você trabalhar e poder fazer uma auditoria aí futuramente. Ó, já terminou. Então, vamos ver qual é o nosso relatório aqui, ó. O nosso relatório aqui, ó. Ele encontrou 260 registros com erros de dígito verificador no CPF. Olha que espetáculo, 263 registros, 18 registros com erro no CPF de formatação e vamos colocar aqui só para a gente poder organizar. Olha lá, ó. E no e-mail ele encontrou aí mais 37 registros com erro de formatação. Isso não é fenomenal? Fala sério, né? Em questão de minutos, ele valida aí 70 e poucos mil registros e traz para você um relatório completo, com linhagem de dados e detalhamento. Agora se você não quiser fazer qualidade de dados, é porque você está com preguicinha, né, mestre dos dados? Sucesso, até a próxima!